era o caos. Quando o mundo arrefeceu e a vida foi possível, e com ela a humanidade, esta começou por aprender a aproveitar o que o planeta lhe fornecia. E foi assim por muito, muito tempo. Mais tarde, no seu esforço para ganhar ou simplesmente sobreviver, os homens amontoaram-se naquilo a que chamaram de cidades. Em nome do progresso, todos os dias, em todo o lado, se cometiam crimes contra a geração que se iria seguir. Cada vez mais pessoas o sabiam, mas era extremamente difícil romper com a lógica padrão de desenvolvimento. A certa altura, famílias houve que tentaram encontrar-se a si mesmas longe das cidades. O prazer de caminhar, o prazer de respirar ar não contaminado, ouvir os pássaros e os insetos, ouvir o vento nas folhas das árvores. Para uns, tratava-se apenas de garantir paz e tranquilidade nos períodos de lazer. Para outros, era mesmo uma nova filosofia prática de vida que procuravam. Mesmo depois do aparecimento das cidades tentaculares, culturas houve que souberam sempre que permanecer perto da natureza era a sua natureza. Nos países setentrionais, como a Escandinávia, a Rússia e as regiões alpinas, com climas muito frios e florestas abundantes, existe uma longa tradição em casas de madeira. Entre eles, há casas que se mantêm de pé desde o século XII. Terá sido na Polónia e Turquia, ainda na Idade da Pedra, que apareceram as primeiras construções em troncos de madeira destinadas a sauna e celeiros, rudimentares, suportadas por troncos apoiados. De simples refúgio a edificação permanente, chegou-se à sedentarização, às aldeias e cidades. No bosque, tudo é puro e são. Ver, tocar, sentir, respirar as árvores provoca o bem-estar. Um bem-estar que, de certa forma, se mantém nas casas em troncos de madeira. É que essa sensação de conforto e harmonia não é ilusória. A madeira é um dos materiais de construção mais saudáveis. Em primeiro lugar, a casa em troncos de madeira respira, absorve e expulsa a umidade, regularizando assim o meio ambiente interior. Filtrando e purificando o ar, contribui para evitar doenças reumáticas e de vias respiratórias. Por outro lado, as propriedades acústicas da madeira são amplamente reconhecidas. Absorve uma parte importante da energia das ondas sonoras que recebe, com a consequente redução da poluição acústica. A casa de madeira é uma casa silenciosa, o que reduz o stress dos seus habitantes. O campo bioelétrico natural da madeira proporciona ainda um estado de equilíbrio no corpo humano. O nosso metabolismo, influenciado pelas radiações e campos eletromagnéticos da Terra, pode, numa casa tradicional, sofrer os efeitos de uma verdadeira caixa de Faraday. Mas a casa em troncos de madeira, permeável às radiações naturais, não distorce esses subtis campos e contribui, assim, para a saúde. A finalidade e utilização das construções em madeira nórdicas era, e é hoje ainda, a mais variada. As possibilidades de adaptação e flexibilidade formal das casas em madeira não conhecem limites. Abertura de grandes superfícies vidradas, adaptação ao meio ambiente e uma enorme variedade de texturas, formas e cores, como confirma a arquitetura vernácula tradicional. A madeira é compatível com todos os materiais de construção, aos quais acresce as suas qualidades específicas. Nas suas migrações, os escandinavos levaram consigo a tradição das suas casas em madeira. No início do nosso século, esta cultura caiu em desuso. Contudo, nos nossos dias, assiste-se ao seu renascimento, devido às melhorias tecnológicas que, conservando o mesmo sistema construtivo, acrescem as vantagens da industrialização.
Na realidade, na Europa setentrional e central, no Japão, Oceania, América do Norte, 80% desta população habita hoje em casas de madeira. E estas, modernas, tanto na forma como nos requisitos de comodidade, em nada se distinguem das ditas tradicionais, exceto, exatamente, no fundamental pormenor de serem feitas de madeira ou mesmo de troncos de madeira. Se os povos do Norte o que procuram é a capacidade inerente destas casas se manterem quentes no período invernoso, para os povos do Sul é precisamente a sua frescura que os leva a escolhê-las. Na Península Ibérica, a rusticasa é pioneira na construção de casas em troncos de madeira. A madeira, como matéria-prima das rusticasas, tem atributos únicos que só os hábitos sociais ou o preconceito podem ignorar. Se não, vejamos. A madeira é 4 vezes mais eficaz que o cimento, 6 vezes mais que o tijolo, 15 vezes mais que o betão, 400 vezes mais que o aço, 1770 vezes mais que o alumínio. Uma parede de madeira com 11 centímetros de espessura equivale a uma outra em cimento com 30 centímetros de espessura. Para uma área bruta de 36 metros quadrados, ao usar-se o cimento em vez de madeira, perde-se cerca de 13% de área útil. A madeira é um material fabricado pela natureza com um elevado nível de especialização e de complexidade. A sua estrutura tubular permite uma economia de peso surpreendente, comparada com a sua resistência. Essa estrutura tubular tem uma resistência à tração de 1000 newtons por milímetro quadrado e uma resistência à compressão de 240 newtons por milímetro quadrado, respectivamente, superiores à do aço e do betão. As construções em troncos de madeira têm um ótimo comportamento face aos abalos sísmicos devido à sua estrutura solidária através do sistema de encaixe dos componentes. A madeira arde a temperaturas relativamente baixas. No entanto, as causas dos incêndios não se encontram geralmente nos materiais estruturais, a madeira incluída, mas sim nos elementos de caráter decorativo, revestimentos, mobiliário, não sofrendo estes elementos da mesma desconfiança. Um teste realizado em moldes científicos permite-nos avaliar melhor esta questão. No interior, utiliza-se o gás propano para se alcançar uma temperatura constante de cerca de 1000 graus centígrados. No exterior, nos interstícios dos troncos, foi colocado o tecido de algodão para ver se os gases seriam suficientemente quentes para o inflamar. 1h30 depois, era perfeitamente possível tocar no exterior da estrutura sem queimar a mão. 20 minutos depois, no exterior, os gases provenientes da combustão não eram suficientemente quentes para incendiar o tecido de algodão. 2 horas depois do início do teste, extinguiu-se o fogo para se examinar a estrutura. Só no topo é que a madeira ardeu quase totalmente. Fazendo-se um corte transversal, observa-se que cerca de 2/3 de cada tronco se encontravam intactos, mantendo-se assim a estrutura de pé. Por outras palavras, a madeira, sobretudo como material estrutural, face ao fogo, garante benefícios ímpares. Em caso de incêndio, a carbonização superficial, além de dificultar a saída dos gases, que de resto não são tóxicos, dificulta também a penetração do calor, por ter uma condutividade térmica inferior à da própria madeira. A propagação em profundidade do fogo torna-se, portanto, muito lenta. Muitos materiais estruturais não são combustíveis. No entanto, nenhum é à prova de fogo. Num incêndio, as estruturas metálicas dilatam-se e retorcem-se, decrescendo vertiginosamente a sua resistência mecânica com a subida de temperatura. Nas mesmas circunstâncias, o betão armado quebra-se. No caso da madeira, ao ser desprezível a sua dilatação térmica, não há perigo de deformações perigosas nem aluimentos.
Ganha-se, assim, um tempo precioso para a evacuação do edifício. A energia necessária para a fabricação da madeira é nula. A árvore utiliza a energia solar. Por outro lado, o consumo de energia para a sua transformação é 6,3 vezes menor que o necessário para o aço e 39,5 vezes menor que para o alumínio. Entre todos os materiais de construção, a madeira é o único natural e renovável. A casa de madeira nasce do bosque, esse pulmão da terra que gera oxigênio, absorve dióxido de carbono e reduz o efeito de estufa. A ecologia e a salvaguarda do meio ambiente preocupam hoje uma percentagem crescente dos cidadãos. Mas, contrariamente ao que defendem alguns ecologistas radicais, o bosque precisa de ser mantido e cortado de forma ordenada e racional para que o seu ciclo natural continue. Nos bosques abandonados, as árvores morrem velhas, vítimas da concorrência mútua, de ataques de parasitas e decompõem-se. O bosque deixa então de produzir oxigênio, alterando assim o seu papel ecológico. Há que manter o bosque ativo. No bosque ordenado, as massas têm uma produção constante ou crescente e o seu volume em pé não diminui. O princípio é: somente se corta o volume de madeira que a massa florestal produziu num ano. Em muitos países do hemisfério norte, a massa florestal aumentou quando se estabeleceram programas e planos para o seu aproveitamento. O território da América do Norte possui hoje mais 75% de área florestada do que na época em que Colombo descobriu o continente americano. Uma vez finalizado o seu ciclo de vida, a madeira recicla-se e revaloriza-se como adubo ou energia calorífica, sem contaminar o meio ambiente. A parte não apta para a sua incorporação nos processos produtivos, como a casca, também é aproveitada como energia. É assim que se pode falar de aproveitamento integral da madeira. O aumento do rendimento conseguido através de melhorias genéticas ajudará a garantir a disponibilidade da madeira para as gerações futuras. A indústria da madeira é a mais interessada em conservar e melhorar as florestas, pois elas são a fonte de aprovisionamento de matéria-prima com que trabalha. As novas tecnologias permitem processos de fabricação nos quais se incorporam os mais sofisticados controlos para assegurar a qualidade em todas as suas fases, assim como para evitar a deterioração do meio ambiente. Se bem que, à partida, existam soluções standardizadas, o futuro morador pode sempre redesenhar a sua casa. Cada casa é um caso. Ao contrário de uma construção pré-fabricada, cujo princípio se baseia na utilização de painéis previamente constituídos, as casas em troncos utilizam elementos maciços que, posteriormente, são edificados no local de implantação da construção.
Em pleno Gerês, uma das regiões mais belas de Portugal, é possível gozar a natureza tal qual. É no meio deste sossego, desta paz, que assistimos à montagem de uma rusticasa. Uma vez construída a base, procede-se à marcação do sítio onde se erguerão as paredes. Antes da colocação do tronco base da parede, estende-se feltro asfáltico por forma a protegê-lo da umidade, ascendente por capilaridade. Depois de fixado o tronco base, segue-se a montagem das paredes. Encaixando-se com precisão milimétrica os restantes troncos, assegura-se uma perfeita estanquicidade nas uniões. Estas construções podem ser levadas a cabo com diferentes tipos de madeira e os troncos podem ter diferentes perfis. No presente caso, trata-se de cedro do Japão com espessura de 110 mm. Os módulos são fresados em duplo macho-fêmea. Cada casa é um caso. A pedra e outros materiais de construção são facilmente integrados numa casa em troncos de madeira. Apesar de se tratar de um método obviamente industrializado, são necessários alguns processos artesanais, nomeadamente no que respeita à estrutura do telhado. Isto requer uma elevada especialização. Todas as casas podem ter a sua lareira, com o formato que se pretender. As construções da rusticasa podem ter diferentes tipos de telhado, vegetação, colmo, ardósia, telha, entre outros. O alto coeficiente de isolamento térmico dos troncos é reforçado com a aplicação de uma manta de lã de rocha mineral, sobre a qual ainda é aplicado feltro asfáltico, a fim de evitar infiltrações de umidade. A caixilharia é equipada com vidro duplo e sistema vedante, o que garante a sua perfeita hermeticidade. Depois de concluídos os trabalhos no exterior, procede-se ao revestimento dos pisos. Esse revestimento pode ser variado. No caso do soalho, coloca-se um isolante térmico. Tal como nas construções tradicionais, a instalação elétrica pode ser embutida. Também a instalação sanitária se assemelha à das construções tradicionais. Os acabamentos merecem uma atenção muito especial. Levando a construção de uma casa dita normal no tempo que se sabe, as rusticasas estão de pé desde o início da sua construção em apenas 12 semanas. Só uma particular complexidade na concepção ou acesso poderá aumentar ligeiramente estes prazos. Tem as comodidades todas, talvez acrescidas de uma casa normal. A gente optou por este tipo de construção. Deram-nos garantias, fomos ver várias antes de construir esta e acho que fizemos uma boa opção. Uma das razões fundamentais realmente é por se tratar de uma casa bastante saudável. De uma forma muito simples, consegue-se reunir condições térmicas excelentes, aquilo que não se consegue reunir noutro tipo de construção.
Nuestra experiencia para vivir en una casa de madera es muy positiva. Es fresca en verano, muy caliente en el invierno, súper acogedora y sobre todo muy ecológica. El mantenimiento es facilísimo, lo hacemos nosotros solos y no supone un gasto mayor que el de cualquier otra casa. Hay que tener en cuenta que esta casa, cuando se hizo, ya estaban los jardines. La casa vino después y en ningún momento los jardines han sufrido ningún tipo de daño. O prazer de caminhar, o prazer de respirar ar não contaminado, ouvir os pássaros e os insetos, ouvir o vento nas folhas das árvores. Este grande planeta é cada vez mais pequeno. Um dia virá em que mesmo aqui o prazer em descansar numa casa de troncos será substituído pelo desejo de viver numa casa assim, com a qualidade, o conforto, a durabilidade e a estética superior que a individualizam.